Bom dia, galera! Tudo bem? Hoje a gente vai fazer a nossa aula de uma forma diferente, mas que tá todo mundo acostumado já, né? Hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre os profetas. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre os profetas menores, continuando, né? O que a gente vem falando lá da aula passada. Só a título pra gente recapitular um pouco. Os profetas, eles foram instituídos por Deus para trazer a mensagem para o povo, né? Então, alguns viveram antes do período do exílio, quando eles foram cativos para a Babilônia. Alguns viveram durante o período, então quando a Babilônia vai lá e acaba com o povo, leva cativo, e tem os profetas que ficaram depois. Então a gente está conhecendo muito agora superficialmente, né? E é interessante os livros, né? Conhecendo os livros a respeito de cada profeta. E foi importante o momento que eles viveram, o momento que eles trabalharam com o povo, porque vamos imaginar que aquele povo lá atrás, eles estavam vivendo em pecado, eles não reconheciam mais a Deus para poder adorar, então era uma coisa muito difícil. Por mais que os profetas falavam, olha, vocês estão em pecado, vocês não estão adorando a Deus, vocês estão pecando contra Deus, eles não ouviam. Então esses profetas foram importantíssimos para alertar, para avisar. E depois, durante aquela fase que eles viveram no exílio, parte dos profetas foram para o exílio e outra parte ficou lá com o remanescente, o povo que ficou ali, que não foi designado para trabalhar durante o exílio. Então tinham senhorinhas, tinham senhores, e eles ficaram sem absolutamente nada, passaram fome, necessidade, muitos morreram. E esses profetas que ficaram lá também na terra foram fundamentais para isso, né? Hoje nós vamos aprender sobre Amós, Obadias, Jonas, Miqueias e Naum. Então, desses 5 profetas menores, lembrando que não é porque ou são pequenininhos ou são sem importância, menores porque eles tiveram um volume do livro muito pequeno em relação a, por exemplo, a Isaías, a Daniel, né? Então a gente vai trabalhar alguns pontos que são importantes, afinal o assunto ele é bem extenso, né? Então, falando agora sobre o livro de Amós. Amós, ele é um dos 12 profetas menores, né? Então, dos 12 livros lá, ele é um dos. Ele nasceu na cidade de Tecoa, a 20 quilômetros de Jerusalém, nas montanhas, em um vilarejo próximo ao deserto de Judá. Ele era um pastor, né? E ele era cultivador de sicômoros. O que é um sicômoro? Sicômoro é uma espécie de figueira. É muito comum lá na região da Palestina. E tanto que no Egito eles falavam que eram as figueiras de Faraó, né? Então, quando Amós, lá em Amós 7,14, ele diz que ele era colhedor de frutos dos sicômoros. Então, a gente imagina que ele fazia algum tratamento especial, porque ele diz assim, na hora que ele é chamado. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro ou pastor e cultivador de sicômoros. E cá entre nós, né? Deus chama quem Ele quer. Não importa se já tem um chamado, já tem um preparo de obreiro no louvor. Ele chama quem Ele quer, né? Então, lá nessa literatura de Amós, que é uma literatura profética, a gente percebe que tem uma uniformidade nos temas, né? Então, sempre as suas afirmações são castigo e derrota, e na sequência de restauração e elevação daquele povo. Então, existem 3 características super interessantes na mensagem do profeta Amós. Primeiro, o entendimento de Deus. Como é que ele entende Deus? Lá em Amós 4,13, ele diz: Deus é o Criador. Lá no 4, no versículo 8 e no 9, versículo 6, a gente vê ele como sustentador da criação, né? Então, como ele encara, né, o entendimento de Deus.
E o terceiro ponto, em 4, do 6 ao 11, que Deus julga e castiga o pecado. Então, Deus controla, no entendimento dele, o destino daquele povo. Então, vamos ler em Amós 4,13, diz o seguinte: porque eis aqui o que forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Então, olha Deus como Criador. No 4,8 ele diz assim, pensando nesse propósito como Deus sendo Criador: e andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não convertestes a mim, diz o Senhor, né? Porque Ele é o Deus de tudo. Fazendo um pouco sobre o entendimento de Deus, lá no 4, do 6 ao 11, diz: Deus julga e castiga o pecado. Né? Deus controla o destino dos povos. Então, do 4, do 6 ao 11, ele diz assim: fui eu mesmo quem deu a vocês estômagos vazios em cada cidade, falta de alimentos em todo lugar. E assim vocês não se voltaram para mim. Declara isso o Senhor. E era o próprio Deus falando. Também fui eu que retive a chuva, segurei a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Ou seja, uma chovia, a outra não. Com isso, o que acontece? Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades ia cambaleando de uma cidade a outra em busca de água e matar a sede. Não conseguiam matar a sede. E ainda assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram suas figueiras e as suas oliveiras, e ainda assim vocês não se voltaram para mim. Olha quantas coisas aconteceram, né? Deus destrói, informa que ele destruiu algumas cidades como Sodoma e Gomorra, ficaram sem chão, ficaram sem água, sem comida, e mesmo assim aquele povo rebelde não se voltou para Deus. E a terceira e última característica fala sobre que o povo busque o arrependimento. Esse é o objetivo maior de toda a profecia, que chamamos de condenatórias, ou seja, eram profecias que já estavam condenando, já estava direcionando para aquilo que realmente ia acontecer. Olha só que legal, se você está com a sua Bíblia, abre lá em Amós 5,4. Diz o seguinte: assim diz o Senhor à nação de Israel, busquem-me e terão vida. Deus já estava declarando, só me buscar, vocês vão ter vida. Em Amós 5,11 ele diz assim: vocês pisam no pobre e o forçam a dar-lhes o trigo, ou seja, força a dar a comida com que ele ia se alimentar. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas vocês não morarão. Embora vocês tenham plantado vinhas verdejantes, uvas, né, plantação de uvas, não beberão do seu vinho. Em Amós 5,15 diz assim: odeiem o mal e amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Ou seja, sejam justos na hora de legislar, na hora de julgar, né? Talvez o Senhor, né, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José, ou seja, daquele povo que sobreviveu de José, da linhagem de José. Se eles fizessem isso, talvez o Senhor tivesse misericórdia. E em 5,24 ele diz assim, ele declara: em vez disso, corra a retidão como um rio, ou seja, sejam retos como o rio flui. O rio não tem um canal, vai fluir para o mar. Então sejam retos dessa forma, não se desviem. Né? A justiça como um ribeiro perene, então sejam justos o tempo todo. Infelizmente o povo não obedeceu. Né? É triste, né?
É só a gente trazer para aquilo que a gente está vivendo hoje, né? Naquela época o povo já era rebelde. Vamos imaginar como estamos agora, né?